pura. Isso eu queria uma ajuda de vocês aí. Eu queria colocar, quem está assistindo ou está ouvindo esse podcast, colocar a gente dentro dessa região, nesse momento histórico. Como que era a vida desse povo? Quais eram as esperanças? O que eles comiam? Que hora que acordava? Como trabalhava? Por que tem esse lance do pai de Jesus ser carpinteiro? Era uma profissão... Podia falar de Nazaré um pouco, que é... Assim, não é um consenso que Jesus nasceu em Belém. Ah, é? Não há essa evidência, né? Na fé cristã, nasceu em Belém. Com 3 anos fugiu para o Egito por causa do Herodes. E depois ele voltou para Nazaré. Nazaré tem muita coisa bacana para a gente saber sobre esse lugar, que é uma vila que deveria ter ali 400, 500 pessoas, né? Com uma extensão de 1 quilômetro da primeira à última casa. E eram vilas que elas eram segmentadas, eram distribuídas pela profissão. Então, Nazaré era basicamente uma vila de agricultores. E é interessante, né? Porque Jesus e o pai dele eram um carpinteiro também, que pode ser pensado de outra forma, né? Porque a palavra ali que aparece é tecton, que é um construtor civil. Então, Jesus, ele fazia a casa como um todo. Ele podia fazer casa, não fazer móveis. Até porque assim, não havia essa distinção da profissão, o cara que faz, igual hoje o cara que faz a casa, o cara que faz os batentes, o cara que faz os móveis, era o construtor. Então, Jesus fazia desde a fundação. Então, Jesus poderia ser um pedreiro, se fosse trazer para os dias de hoje, né? Fazendo esse anacronismo. Então, mas Nazaré, então, era uma vila basicamente de agricultores. A estimativa de vida ali era de 35, 40 anos. Nossa. Foram achadas muitas ossadas de crianças, porque a morte das crianças eram recorrentes naquele lugar. Não havia nada de bronze, não havia nada de ouro nas casas. Eram as casas feitas da forma mais em conta, mais barata. Então, sem dúvida, Nazaré, onde Jesus nasceu, era uma favela. Trazendo para os dias de hoje, assim, seria uma favela. Nem sempre os melhores materiais de construção. Você pega Cafarnaum, que era ali pertinho. Que material que se usava? Então, a pedra que tinha disponível. Então, você pega, por exemplo, um lugar super quente, né? Especialmente sempre? no verão. No inverno, não. No inverno rígido, né? Mas no verão, sim. Verão bateria o quê? Uns 40? Olha, 38? por aí. E aí você pega, por exemplo, Cafarnaum, que o professor Sayão estava mencionando. Nem todas as cidades eram assim, mas a pedra que tinha disponível ali era basalto negro. Aí você constrói uma casa com uma pedra escura num calor desse. Cara, vira um forno lá dentro. uma condição de vida assim. E o teto era feito do quê? Então, a realidade da terra de Israel é um negócio muito louco. Tudo que você pode pensar é diferente. Em Israel você tem estação de esqui com neve, com 5, 10 abaixo de zero no Monte Hermon. Ah, é? Você dirige 1h30 e você está no Mar Morto com 25 graus tomando banho na água cheia de sal. Nossa. Então Israel é o mundo todo num pequeno lugar. Uma discordância aqui com a questão de Belém, né? Houve recentemente um estudioso cético que questionou Belém, mas ele não tem prova nem de uma coisa nem de outra, que Belém é um negócio tão pequenininho e é muito complicado, né, alguém naquele tempo ser aclamado como Messias sem a referência de Belém que está em Miqueias capítulo 5. Então acho improvável isso. A questão de Belém, acho que isso é importante. Belém é menor que um bairro, assim. Belém, ela é... 500 a 1000 pessoas. Belém é uma cidade pequena, porém importante. Por que importante? Porque era o lar de Jessé, pai de Davi. O grande lance com Belém é atrelado à família do rei Davi do que a cidade mesmo. A cidade mesmo não era assim... relevante. Relevante. Verdade, tem que entender o seguinte, Jerusalém, que é a grande cidade, devia ter de 60 a 80 mil pessoas. Cesareia Marítima, que é a sede da administração romana, 40 mil pessoas. Então, por exemplo, esses vilarejos da Galileia, onde Jesus tinha a sua base de ministério em Cafarnaum. O lago da Galileia, chamado Mar da Galileia, ele tem 20 quilômetros por 12. Não é muita coisa. Quase todo o ministério de Jesus acontece no lado noroeste do lago. É um pedacinho que você anda tipo 10 quilômetros, passa por tudo. Todo mundo conhece todo mundo. Pequeno. Entendi. E aí o que acontece? Essas casas eram assim, mas tinha um fator atenuante, né? Porque eles Deixa eu só arrumar um pouquinho o microfone aqui. Eles tinham um jeito de construir as casas de uma maneira que você tinha um tipo de janela
que favorecia muito. Você entra, por exemplo, em lugares assim, tá 38 graus lá fora, você sente uma temperatura 15, 20 graus mais baixo. E o teto era uma mistura que envolvia palha, como se fosse adobe e algo assim que não é... Um tipo de uma argila, né? É muito melhor do que você imagina. Agora, o Tecton é um negócio importante. Por que a gente aprendeu esse negócio de carpinteiro? Porque o carpinteiro é por causa do ambiente europeu. É lógico, na Europa é tudo feito de madeira. Mas Nazaré ficava na periferia de Séforis, que é uma cidade que não aparece no Novo Testamento, que era importante. E aí, em Séforis, provavelmente José fazia trabalho para lá. E ele era basicamente um construtor que envolvia um pouco de madeira e o principal era a construção mesmo. Então a palavra melhor é construtor, né? E acho que, e também assim, a população de modo geral, eu não vou dizer que é uma população miserável, né? Porque a gente usa um termo como favela, a pessoa imagina, né? Mas era uma população simples, pobre, e num ambiente muito complicado de muita opressão do Império Romano. Imposto alto pra caramba. Imposto alto, porque o Herodes construiu tudo aquilo com o quê? O pessoal pagando. Então a situação do momento política... Herodes lá em Jerusalém, construído um templo que virou uma das maravilhas do mundo antigo. Impressionante. Absolutamente impressionante, para validar o reinado dele, que era um reinado meia boca, pro povo da Judéia. O reinado de Herodes era um reinado assim meio bastardo, porque ele não era da dinastia que eles queriam, né? E então ele fala o quê? Bom, vou construir o templo aqui para dar uma melhorada na minha moral com essa galera, mas esse templo sendo construído a duras penas de carga tributária de outras regiões, inclusive da região da Judéia também, mas sempre o imposto como uma marca de opressão do Império Romano muito grande. Herodes era o rei autorizado pelo Império Romano de estar ali. É o que o político faz até hoje, né? Principalmente o executivo, né? Chega no último ano ali de campanha, ele vai começar a fazer coisa para uma reeleição. Exatamente. Quer ver uma coisa legal de Jesus? Uma forma de identificar a profissão da pessoa é a forma como ela falava. Até hoje, né? Se você vê, você conversa 30 minutos com o Saião, você vai ver, primeiro, que ele é ótimo em trocadilho. Isso aí você já vê de cara. E que ele é um pastor, ele é um teólogo, porque ele fala, você fala, pô, esse cara é teólogo, deve ser pastor. Jesus, ele falava, usando as parábolas, as figuras de linguagem, ele falava muito de agricultura e muito de construção. E até mais de agricultura do que construção, né? Ele falava da semente, do joio, do trigo. Ao mesmo tempo, ele falava da pedra, que ele era pedra angular, sobre edificar uma casa sobre a rocha e não sobre a areia. Por quê? Porque isso mostra que Jesus ele era um construtor, mas ele viveu em Nazaré, que era uma região basicamente de agricultores. Então Jesus ele devia ser um ótimo construtor, um pedreiro, mas que manjava muito também da agricultura por causa dos seus parentes em volta. De uma cidade desimportante no seu crescimento. Belém super importante no nascimento, mas Nazaré... Cara, Nazaré quando... Pode vir alguma coisa... Exato, a frase de Natanael, né? Natanael, quando vão apresentar Jesus para ele, falam assim, olha, tem um cara aí, que ele é o cara, meu. É o Messias prometido. É um tal de Jesus de Nazaré. E aí você está imaginando esses vilarejos pequenos, meio que todo mundo conhece todo mundo. Você tem um trânsito razoável, assim, não muito grande, mas um trânsito razoável entre esses vilarejos. Aí ele fala, mas de Nazaré, cara... Se ainda fosse de Séforis, né, professor? Se ainda fosse... Mas Nazaré é tipo... Seria tipo Diadema aqui. Isso, mas levando em consideração... Eu morei em Diadema, posso falar. Mauá, então, troca. Mogi das Cruzes. Mauá. Meus avós são de Mauá. Família do ABC. Não, mas é pior. É porque dentro de Diadema deve ter as favelinhas, não tem? É um lugar... É porque eu imagino que lá todo mundo era meio pobre, não existia muita... Isso, não é igual o Diadema que tem o prédio... Não, mas mais ou menos. Tinha escalas de... Você vê isso quando você vê Jerusalém. Você bate o olho em Jerusalém, assim, da época do Novo Testamento, tem uma área bonita onde hoje está o que é chamado Monte Sião, com telhados vermelhos, tinha onde quem morava lá, os sacerdotes,
e morava lá os romanos, a galera da elite. Mas falando de Nazaré, por exemplo, aí era uma favela. Todo mundo pobre, não havia essa... Nazaré, vilarejozinho pobre. Sabe onde que você nota, assim, lendo o texto bíblico, onde você nota que tem ali alguém que é um pouco mais bem de vida? Quando tem um cobrador de imposto, ali você vai ver um cara mais bem de vida. E às vezes ele está num desses vilarejos, e o fato dele estar ali significa que ali tem alguma região que é um pouquinho melhor, onde tem um centurião romano. Se tem uma tropa romana destacada para uma dessas cidades e tem um centurião romano que vive ali, você pega Mateus, você vai ver Jesus pregando sobre o monte, e aí na sequência você vai ver Jesus curando um leproso, que invade, na sequência do Sermão do Monte, ele desce, a multidão vem atrás, ele cura um leproso, e na sequência chega um centurião para dizer para ele: olha, meu servo está à beira da morte, não sei o quê. Bom, tem um centurião ali, ali provavelmente tem alguém, tem alguma região, algum lugar ali naquela cidade que tem uma moradia um pouco melhor. Né? Então é mais ou menos por aí. Agora, mas a tua pergunta impede também do centurião ter vindo de uma outra região atrás de Jesus, né? Claro, não. E denota isso porque tem uma certa distância nessa passagem em particular. Aí ele vai até a casa do centurião. Nessa passagem em particular tem uma certa distância ali. Agora, quando você tem a presença de um centurião, aquele lugar é um pouquinho melhor. Agora, pensando em Nazaré, e você fala para paralelo de hoje em dia, pensa que Roma é Nova York. Pensa assim, Roma, Império Romano, Roma, pensa que Roma é Nova York. Certo? E pensa que a Galileia é um lugar desimportante. Brasil pode ser. Não, é interior. É menos. Do Amapá, né? Mas Brasil é um lugar desimportante. No interior do Amapá. Se você falasse assim que Nazaré está em São Paulo, pensa em Motuca, por exemplo, é um distrito de Araraquara. Nem Araraquara Barbosa, não é. Cidade lá dos meus parentes, né? É uma cidadezinha perto de Penápolis. Penápolis é Séforis. Tô brincando aqui. Mas a ideia é mais ou menos essa. Entendi. De que é um distritozinho do lado de uma cidade que talvez seja um pouquinho mais importante. Isso aqui eu acho muito louco, porque você não tem como explicar Jesus. Porque você tem o Império Romano. Lá no fim do Império Romano, na parte oriental, quase na divisa com o Império Parto, que era rival de Roma, você tem um cara que é um rabino judeu, que não faz parte do sistema, que é independente, e esse cara junta 12 indivíduos, na maioria cheirando peixe, eles ficam na beira desse lago, e esse cara só tem 3 anos. Você não tem como explicar o impacto da pessoa de Jesus, porque ele não tinha poder político, ele não tinha poder financeiro, ele ficou no fim do mundo, literalmente, e a partir dele e desses discípulos que, na hora em que ele foi preso pelos romanos, um negou, o outro traiu, os outros nem ficaram para poder trair ou negar, já fugiram antes, ele ficou sozinho no pedaço. Como é que esse cara é o indivíduo mais importante da história humana? Aí como que vira o que vira? Como o indivíduo chega lá e fala: esse cara nunca existiu. É muito louco. E Roma, que era a Nova York, era inimiga desse Jesus. Então poderia falar assim: não, foi Roma que... Não, foi Roma depois, 300 anos depois de Cristo, que o imperador assumiu o cristianismo ali. Então, além de não ter nenhuma importância política, a gente chama Jesus de rabino, mas vale ressaltar que Jesus não era um rabino mesmo na tradição judaica, né? Com 12 anos ali no Bar Mitzvah, se ele entrasse numa escola rabínica, ele poderia se tornar um rabino. Então, aí depende, porque João chama ele de rabino. Sim, ele não era um rabino do sistema, né? Sim, ele não era Ele não era um tanaíta, né? Ele não foi oficialmente ungido a rabino, digamos assim. Então, mas a coisa funcionava de maneira não informal, controlada e central. O judaísmo é um pouco mais, tinha grupos diferentes, e Jesus começa o ministério com 30 anos, exatamente porque antes do 30 você não tem essa posição. E quando ele entra numa sinagoga e pode ler a passagem, sim, ele é considerado um rabino. Ele é recebido como Tinha rabino. Os discípulos que se assentavam aos pés, que era uma tradição para quando o rabino queria falar, ele parava, sentava num lugar um pouco mais alto, uma pedra, os discípulos sentavam aos pés.